Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que caminham com Jesus, para aqueles que andam, pensam, vivem igual a Jesus, para aqueles que confessam de coração, não é de boca, que estão em Jesus, que são de Jesus, que andam não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vivo mais para servir a Deus por regras, por lei, por tradição, por moral, por ética, por medo de ser penalizado por uma lei que eu não cumpri, mas eu sirvo Jesus em espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus veio com o Espírito de vida, e através desse Espírito de vida que havia nele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, através desse Espírito de vida, eu fui livre. E Ele era o Filho do Deus vivo. E se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Nós fomos, porque Ele nos libertou. Porque todo aquele que crê no Filho do homem, por Ele é liberto. Por isso veio ao Filho, para fazer algo que eu não conseguiria fazer nem em milhões e milhões de anos, que é ser perfeito diante do Pai. Porquanto o que era impossível para a lei fazer, que era justificar um homem, era impossível a lei justificar a mim. Era impossível a lei justificar vocês. O que era impossível para a lei fazer, que é justificar o ser humano, porque o ser humano sempre peca, nunca consegue cumprir a lei, visto que, como ela estava enferma pela carne, porque através da carne limitada do ser humano era impossível cumprir a lei, nenhum ser humano seria bom o suficiente para se justificar diante de Deus no cumprimento da lei. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne. Deus, o Verbo, se encarnou, se fez homem e andou na terra dos homens em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. O meu pecado foi no corpo de Cristo, e quando Ele foi sacrificado, todo o castigo que seria para ser lançado em mim foi lançado naquele corpo justo e puro. Deus se fez homem para cumprir algo que os homens não conseguiriam cumprir, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito de Cristo. Não é segundo a obra da lei, não é segundo a regra moral, não é segundo a regra ética, mas é segundo o Espírito de Cristo. Como Cristo andou, eu confesso que eu creio nele andando igual a Ele. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E só é coisa do Espírito aquelas coisas que têm semelhança a Jesus. Porque a inclinação da carne é morte. Tanto morte física, quanto a morte interna. Às vezes a pessoa está viva, mas está morta por dentro, porque ela dá valor às coisas da carne, dá valor às coisas dessa terra terrena, e esquece a alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E a inclinação da carne é morte. Se não fisicamente, é uma morte espiritual, é uma morte interna, é uma morte psicológica. É o sujeito que existe, trabalha, ganha dinheiro, mas por dentro está morto. Por dentro não encontra paz, por dentro não encontra alegria, por dentro não encontra felicidade. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque Cristo é vida, e Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E a paz que Ele tem, Ele disse, eu vos dou. E a paz que Ele nos dá não é igual à paz que o mundo nos entrega, mas é muito maior. E a inclinação da carne é inimizade, é contra Deus. Porque Deus é puro, é bom, é amor. A inclinação da carne é tudo aquilo que for contrário a Deus. Pois a inclinação da carne, ela não é sujeita a Deus, ela não obedece a Deus, ela vive como se Deus não existisse. Ainda que o sujeito abra a boca e diga, eu sirvo a Deus, ele se inclina para a carne quando ele ignora o ensino de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele desrespeita a Deus no seu modo de viver, ainda que com a boca ele professa a Deus.
E a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus, porque ela não consegue se sujeitar à lei de Deus. E em verdade nem pode ser, porque a nossa carne é corrompida e a lei de Deus é santa, é justa, é boa, é para o bem do homem, mas a minha carne concupiscente, pecadora, não consegue ser justa diante de Deus. É por isso que Deus mandou o teu Filho para cumprir algo que os homens não conseguiam cumprir. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque os que estão na carne estão sempre presos debaixo do pecado. Vocês, porém, vocês não estão mais na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês, e o Espírito de Deus habita em vocês quando vocês andam igual ao Filho do Deus vivo andou. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se não tens o Espírito de Jesus, que é amor, você não é dele. E se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, pode estar morto, por causa do pecado. Essa tua carne concupiscente, essa tua carne corrompida, pode estar morta, por causa do pecado, por causa da natureza de Adão. Mas o teu espírito vive por causa da justiça. E a justiça foi Deus entregando o teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a justiça de Deus, é inexplicável diante dos homens, mas é a justiça de Deus justificando os pecadores. Aqueles que não conseguiriam se justificar a si mesmos pelas obras, tentando cumprir a lei, veio o Filho de Deus e cumpriu por nós. Nisso, as nossas transgressões, as nossas iniquidades e o castigo que nos traria paz, que nos trouxe paz, tudo recaiu sobre ele. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vocês, se o Espírito de Deus, que foi quem reviveu Jesus dos mortos, se esse Espírito habita em vocês, também vivificará os seus corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não mais à carne, para viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, morrereis. E morrereis não só fisicamente, mas morrereis internamente. Vão ganhar dinheiro, vão ganhar cargos, vão crescer na vida, mas por dentro vão estar mortos. Não vai haver alegria, não vai haver paz, não vai haver vida. Existe, mas não tem vida. E se viverdes segundo a carne, se vocês viverem segundo as ideias, a moral, a ética do mundo, você existe, mas nunca encontrará a paz interna, a paz daquele que só conhece, só encontra quem tem Cristo Jesus por dentro. Mas se pelo Espírito vocês mortificardes, matar as obras do corpo, então vivereis. Se servindo em espírito, não por medo do castigo da lei. Quando você serve por medo do castigo da lei, você serve em carne. Mas se você matar as obras da carne, através da sua vontade de servir a Deus por espírito, e servir a Deus em espírito é andar igual o Filho de Deus andou. Assim você mata as obras do corpo, assim você vive, porque aquele que está em Cristo tem vida e vida em abundância. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para eu ser guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho que aceitar, seguir os caminhos dele. Assim como Deus é, devo ser eu aqui na terra. Porque vocês não receberam o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor. Não é para ficar mais com medo, não é para servir mais com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vocês não são mais escravos, não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de adoção, de filhos, pelos quais hoje nós podemos abrir a boca e, tendo comunhão com Cristo, olhar para o céu e chamar Deus de Pai. Pai, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente, o Deus vivo de Israel, a qual eu chamo de Pai. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, e sendo eu filho, eu sou irmão de Jesus, e eu sou co-herdeiro daquela glória que foi derramada sobre Jesus. Também teremos nós parte, como co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos,
se é certo que assim como Jesus andou em aflições, nós também tenhamos a coragem de tomar do mesmo cálice que ele tomou, para que também com ele sejamos glorificados. Por Cristo eu sofro, por Cristo eu sorrio, por Cristo eu choro, por Cristo eu me alegro, porque quem vive mais não sou eu, mas Cristo vive em mim. Assim com ele nós padecemos e com ele nós seremos glorificados. Como irmão, eu sou irmão de Cristo, que é meu Senhor, e eu posso chamá-lo de irmão, eu posso olhar para o Deus vivo e chamá-lo de Pai, quando o Espírito dele habita em mim. E eu provo isso quando eu ando igual ao Filho de Deus. Porque para mim, eu tenho certo que as aflições desse tempo presente não são comparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento que a gente passa, seja financeiro, familiar, seja doenças, seja angústias, seja medo, todo o sofrimento, toda a dor que a gente sente aqui não é comparável com a glória que nos será apresentada no futuro. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, e Jesus nos liberta para a liberdade da glória dos filhos de Deus, da qual nós possamos viver livres em Deus, com Deus, para Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Geral está sofrendo, todos sofrem, toda a criação e até mesmo nós que servimos a Deus em espírito, até mesmo nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Que a adoção é a redenção do nosso corpo, é sair desse corpo corrompido e encontrar a Deus face a face na eternidade, é sair dessa vida que nós levamos, é sair dessas regras terrenas e viver a vida eterna ao lado de Jesus lá na eternidade. Eu sinto uma enorme expectativa disso. E em esperança nós somos salvos. Na esperança de um dia encontrar a Deus, eu creio naquilo que eu não vi. Eu não vi Cristo ser crucificado, mas creio. Se alguém me perguntar, eu bato firme. Ele morreu por nós. Ora, a esperança que se vê não é esperança. É justamente eu tenho essa esperança porque eu nunca vi. Eu leio um livro que diz que veio um homem chamado Cristo e morreu por nós, e eu creio. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu estou crendo e eu não vi. Muitos hoje da minha geração não viram, mas creram. E esperança é quando você não vê. Porque se a gente espera pelo que vê, como esperará? Logo a gente espera a Deus porque não vê, mas naquele dia, quando o céu se rasgar e o Filho do Homem vier e a gente for chamado para viver em grande glória junto ao Pai na eternidade, nós não teremos mais esperança nenhuma, porque nós viveremos com Ele. Mas se esperamos pelo que não vemos, com paciência esperamos. Eu não vi Jesus, eu não conheci Jesus fisicamente, eu não o vi sendo crucificado, eu não ouvi Deus, eu não toquei Deus, mas eu espero encontrá-lo um dia. Assim o meu ser geme dia e noite, querendo encontrar o Deus vivo. E eu espero, sem ver, espero com paciência, porque não vejo, mas espero crendo. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda a crer nesse Deus invisível, da qual nós não temos tocado, pegado. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque é difícil orar para um Deus invisível, é difícil crer para alguém, para um ser que você nunca viu, que você nunca tocou. Você cresceu ouvindo falar deles, você leu histórias sobre eles, mas você não o vê. Ninguém jamais viu a Deus, senão aquele que é o próprio Filho de Deus. Mas o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque a gente não sabe muitas vezes o que pedir em oração, nem como convém pedir, mas o Espírito de Deus, sabendo da nossa dificuldade, da nossa limitação, Ele vem e intercede e ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando na minha fraqueza eu não consigo nem sequer abrir minha boca para falar com Deus, diante de toda a luta e dificuldade que eu estou enfrentando, vem o Espírito de Deus e ora por mim, porque eu não consigo falar, e Ele fala com gemidos inexprimíveis,
com palavras inexplicáveis, mas ele fala e ele toca no coração de Deus e ele intercede por nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E quem são os santos? São aqueles filhos de Deus que andam igual a Cristo. Esse Espírito vem e intercede por nós. Por nós. Fala com Deus por nós quando a nossa boca não consegue orar, Ele ora pela gente. Deus vem e ora, o Espírito de Deus vem e ora para Deus por nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. A chuva, o sol, o dia e a noite, tudo, o bem e o mal, tudo vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. E porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fomos chamados para sermos a imagem do Cristo Jesus. Ele como primogênito, nós como muitos irmãos, seguindo os passos dele, do Filho do Deus vivo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, através do sangue do primogênito, do unigênito, do Filho puro, perfeito, do Cordeiro imaculado, Jesus. E aos que justificou, a estes também glorificou. Jesus, quando padeceu naquela cruz, me justificou. E, ao ressuscitar, me vivifica a obra dele. Assim, com Cristo eu estou. E que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem a moral de apontar o dedo e dizer para mim, você não será salvo, você está condenado? Eu creio no Filho de Deus, eu creio na salvação vinda do Filho de Deus, eu creio na obra do Deus vivo, que entregou teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio, eu sigo, eu sirvo, eu amo, eu obedeço. Nem homem, nem espírito nenhum, nem livro nenhum, nem teólogo nenhum, nem o diabo, nem anjo, nem potestade, nem nada pode apontar o dedo para mim e apagar, e limitar, e anular a obra que Deus fez através do seu Filho para mim, para você e para todos aqueles que nele creem. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes ele entregou o Filho por todos nós. Como ele não nos daria também com ele todas as coisas? Deus entregou Jesus, o Cristo, o Messias, o Verbo encarnado. Se ele deu o que ele tinha de mais valioso, que era o teu próprio Filho, que tinha a essência do Pai, porventura ele teria impedimento de entregar-nos mais alguma coisa? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Jesus veio e derramou teu sangue para todo mundo, muitos são chamados, mas nem todo mundo creu, poucos são escolhidos. Mas o sangue de Jesus veio por todos. Eu creio. Quem vai intentar qualquer tipo de acusação contra os escolhidos de Deus, que são esses que creem? É Deus quem nos justifica. É o sangue de Deus que escolheu naquela cruz. Não era um homem qualquer, era o sangue de Deus que me justifica. Era o sangue de Deus que me purifica. É o sangue de Deus que me limpa. É o sangue de Deus que me vivifica. Quem vai me condenar? Quem vai me acusar? O homem não pode. O espírito do mal não pode. O diabo não pode. Anjo nenhum não pode. É Deus quem nos justifica. Tu crês? Está justificado. Mas crer não é com a boca, é da forma em que você vive igual a Cristo. Quem os condenará? Esses que creem em Deus. Quem vai condenar aquele que crê de coração, de vida, em espírito em Deus? É Cristo quem morreu. Não foi um homem qualquer, é Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu naquela cruz. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem pode me impedir de alcançar a salvação se o próprio Filho do Deus vivo veio e abriu a porta dos céus para que eu pudesse entrar? E eu entro pisando os mesmos passos que ele.
Eu ando sendo semelhante a Ele. Eu ando entregando a minha vida para Ele. Quem então vai me separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Alguma dessas coisas poderia me tirar do amor de Cristo? Ter barba grande, ter tatuagem, passar maquiagem, usar saia ou usar calça. Alguma dessas coisas poderia me separar da obra que Cristo fez para minha libertação na tua vida? Alguma dessas coisas poderia me impedir de chegar a Deus? O Filho veio abrir o caminho, algum homem poderia fechar por acaso? Por amor de ti, Deus, nós somos entregues à morte todo dia. E nisso eu enfrento qualquer coisa. Seja o mundo me odiando, seja a crítica dos amigos, dos inimigos, seja a discordância, seja o abandono, seja a zombaria. Enfrento tudo até a morte. Sou reputado como uma ovelha indo para o matadouro, prestes a morrer. Levanto da cama todo dia e o mundo doido para me devorar, mas eu vou por amor de Cristo, porque eu amo a Cristo, porque eu amo a Deus. Mas em todas essas coisas, em todos esses sofrimentos, em todas essas dores, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou e morreu ali naquela cruz por nós. E ressuscitou 3 dias depois por nós. Por Ele, todo dia, eu levanto e eu morro, porque eu o amo também. E hoje eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem as coisas do futuro que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem o fato de eu usar barba ou não usar barba, nem o fato de eu andar de social ou andar de regata e bermuda, nem o fato de eu usar calça ou usar saia, nem o fato de passar ou não passar maquiagem, ter brinco ou não ter, fazer ou não fazer tatuagem, nem a altura, nem a profundidade, nem o homem, nem a religião, nem a regra, nem a ética, nem o pecado, nem o diabo, nem Satanás. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.